Olá, estamos de volta com a quarta videoaula do curso O Líder Espiritual Emocionalmente Saudável. Quero dar os parabéns a você por permanecer firme no propósito de investir em você mesmo, na sua vida, cuidando de sua saúde emocional. Introduzindo a aula de hoje, queremos fazer a leitura do Salmo 139, de 1 a 6, quando o salmista busca conhecer-se e busca o conhecimento de Deus. Ele diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás, pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que eu não posso atingir. Pois bem, nós tratamos na segunda videoaula sobre a importância do autoconhecimento, conhecer a si mesmo. Vimos que Deus nos conhece, mas a pergunta: será que nós nos conhecemos? Por que tenho medo de lhe dizer quem sou? Nessa aula, buscaremos responder exatamente a esta pergunta. Por que tenho medo de lhe dizer quem sou? Baseados no livro de John Powell, pequeno livro ilustrado de fácil compreensão e cuja leitura recomendamos, vale a pena. Pois bem, o ser humano está em um permanente processo de construção de si mesmo. Desde o início da vida, nós passamos por transformações que nos levam ao crescimento e ao amadurecimento como pessoa. Conhecer a Deus, portanto, nos possibilita descobrir nossa vocação e o nosso chamado. Isso, porém, requer de nós crescimento, mas crescimento com maturidade emocional especialmente, para que nós possamos viver com alegria e liberdade, sem medo de ser quem somos ou sem medo de ser quem nós queremos ser. E nesse sentido, conhecer a si mesmo é fundamental para responder de maneira consciente ao chamado de Deus, para que a nossa liderança espiritual e ministerial sejam emocionalmente madura e saudável. Saúde e maturidade, né? E assim nós vamos crescendo como pessoa. Em nossos dias, você sabe, nós temos dado muita ênfase à importância, à integridade e à autenticidade das pessoas em nossa sociedade. Nesses tempos de corrupção, mudança, incerteza, embora seja muito difícil e até problemático nós termos a nossa vida exposta em qualquer lugar, a todo tempo, sem o mínimo de proteção à nossa individualidade e à nossa privacidade, é preciso compreender que não dá para usar máscaras o tempo todo. Uma máscara para cada situação. Ninguém aguenta, isso não é possível. Mas por que temos medo de dizer aos outros quem somos? Pelo simples medo de que as pessoas possam não gostar do que vão ouvir. Quando você fala sobre você, elas podem não gostar. O medo, então, nos aprisiona e nos enfraquece. É preciso autoconfiança e coragem para nos abrir de maneira segura, para revelar de maneira honesta e aberta ao outro quem somos de fato. 1 João capítulo 4, verso 8, a Bíblia diz: no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo pressupõe julgamento, cancelamento. Aquele que tem medo não pode crescer com saúde emocional. Só um ambiente de amor, um ambiente de aceitação e acolhimento, isso é possível. Nós estamos em permanente processo para nos tornarmos a pessoa que somos ou que seremos. A todo momento mudamos. Mudamos o nosso modo de pensar, mudamos o nosso modo de sentir, nosso desejar, o nosso julgar, nossos julgamentos, mudamos as nossas motivações para nos engajar em algum projeto.
Não somos os mesmos o tempo todo. Saúde emocional passa por um processo de mudanças, de transformações para um crescimento saudável como pessoa. Pois bem, tornar-se uma pessoa íntegra tem a ver com tornar-se madura, capaz de reproduzir. Alguém capaz de manter-se em equilíbrio interior e também em equilíbrio nas relações com o mundo exterior, por dentro e por fora. Quando nós estamos extremamente ansiosos e preocupados em nos proteger interiormente, acabamos nos distraindo com as questões à nossa volta. E crescer internamente significa estar ciente e conseguir manter um certo equilíbrio sobre os sentidos, sobre as emoções, um equilíbrio mental, sobre a nossa vontade. E alguém que não desconhece nem tem medo das aparências físicas e emocionais, não é? Então, não ter medo de ser quem é implica ser uma pessoa capaz de aceitar-se como é, mesmo sabendo que sua condição interna ou externa pode passar por mudanças e transformações. Então, crescer como pessoa saudável, especialmente no exercício de liderança, implica estar aberto para as pessoas e para as questões no ambiente que nos cerca. Por isso, quero chamar a sua atenção para o fato de conhecer a verdade sobre nós, nossas limitações, nossas potencialidades, é libertador. Uma pessoa inteira tem maior autonomia nas escolhas e nas decisões. Não vive à base de reação ao que acontece, reagindo o tempo todo. Sente-se mais seguro, mais segura para conduzir e a liderar as situações de maneira proativa, antecipando problemas e antecipando soluções, ao invés de ficar o tempo todo apagando fogo, apenas reagindo aos acontecimentos. Então tem uma vida reativa, não uma vida proativa. Vejamos um pouco do porquê de nossas confusões de papéis e de comportamentos, né? O medo de dizer quem sou, muitas vezes, está relacionado ao fato de nos comportarmos como crianças. Às vezes parece que sou adulto e ajo com sabedoria, como adulto, com bom senso, mas outras vezes sou criança. Ou então ajo como aquele pai autoritário, enérgico, rigoroso, intransigente, tentando controlar tudo, controlar as pessoas. E aí então exercemos aquele papel de um pai protetor, dominador. O fato é que não somos nem agimos de um jeito só o tempo todo. Por isso, temos que ter habilidade, não só para compreender que é assim que nós funcionamos, às vezes como criança, às vezes agimos como adulto, às vezes como aquele pai durão, mas também para nós trazermos equilíbrio à forma como agimos em cada situação, né? A criança em nós pode brincar, faz bem brincar, faz parte da vida a brincadeira. O lazer, a descontração, são atividades muito importantes para a nossa saúde emocional. Mas não podemos agir como criança o tempo todo, em qualquer situação, não é verdade? Pois bem, também não dá para bancar o durão sempre, né? Aquele pai autoritário, enérgico, protetor. É preciso racionalidade, respeitar o outro, mesmo quando se trata de alguém mais jovem, ou mesmo de crianças na infância. Por quê? Você já deve ter percebido, até mesmo uma criança age com sensatez, com bom senso. E muitas vezes uma criança age muito melhor que um adulto. Então, liderança saudável, né? Liderança saudável e relacionamentos interpessoais têm tudo a ver. Vamos conversar um pouco sobre isso. Relacionamentos saudáveis geram pessoas saudáveis. Ambientes hostis, por sua vez, adoecem as pessoas. Embora sejamos responsáveis por pilotar o navio de nossas vidas, ninguém consegue fazer isso sozinho. Se não dermos atenção aos fatos, aos acontecimentos, às pessoas ao nosso redor, levando em consideração o estado emocional de cada um, vamos acabar sendo consumidos pela ansiedade, pelo estresse, pelos problemas decorrentes e nós acabaremos naufragando, sucumbindo à vida, não é?
nos afogamos em nossos próprios problemas. Nós precisamos ter pessoas saudáveis ao nosso lado. Mas também nós temos a responsabilidade de contribuir para que as pessoas ao nosso lado sejam saudáveis e permaneçam saudáveis. Não é? Não há saúde pessoal fora do relacional. Eu só sou eu porque você é você. Não somos sem o outro. Na cultura Zulu africana, você já deve ter ouvido a expressão Ubuntu. O que é que significa? Ubuntu. Eu sou porque somos. Eu não posso ser feliz se você não é feliz. Martin Buber, um filósofo judeu, ele diz que é através do encontro que o outro não é e não pode permanecer impessoal. Mas o outro se torna um em você, sensível, próximo do meu eu. Eu passo a fazer parte dele e ele passa a fazer parte de mim. Para Martin Buber, um não é a metade de dois. Os dois é que são a metade de um. Então, estabelecer encontros verdadeiros é essencial para o crescimento humano saudável. Sendo assim, sejamos líderes, seja em nossas casas, líderes no trabalho ou líderes na igreja, os nossos cultos, os nossos encontros familiares, os nossos cultos na igreja, encontros ministeriais, nós devemos levar isso em conta para que haja uma vida e uma vitalidade inspiradora nas relações comunitárias. A preocupação não está focada no lugar, no evento, mas na comunhão, nas relações, na partilha. Os estudiosos do comportamento humano, como Erich Fromm, dizem que não conseguimos amar alguém sem que esse amor nos leve a amar muitas outras pessoas. E o que a Bíblia diz sobre isso? Diz assim: como posso amar a Deus que eu não vejo se eu não amo ao meu irmão que vejo? Não é? Se nós nos comunicarmos com as pessoas como se elas fossem meros objetos, com aquela mentalidade utilitária de nos servir delas, né, uma mentalidade de consumo, agiremos da mesma maneira com as pessoas mais próximas e íntimas de nossa casa ou mesmo na igreja. Né? Nós tendemos a nos relacionar com Deus também da mesma forma. Tratamos pessoas como coisas, vamos tratar Deus como coisa. O nosso relacionamento com Deus vai ser utilitário, né, como uma coisa, um objeto, um relacionamento interesseiro. A vida tem suas leis. E uma delas é usar as coisas e amar as pessoas. Relacionamentos saudáveis geram pessoas saudáveis, ao mesmo tempo que pessoas saudáveis promovem relacionamentos saudáveis. Então, falando de liderança, seja a liderança em casa, a liderança no trabalho, a liderança espiritual na igreja, o líder que não é emocionalmente saudável não terá um ministério saudável e não vai produzir equipes relacionalmente saudáveis. Consequentemente, não terá um ministério produtivo, promotor de vida. Faz sentido isso para você? Muitos são prisioneiros de si mesmos. Muitos estão atrás de pesadas portas de ferro, mas são portas que não estão trancadas. Portas que podem ser abertas por nós mesmos, a qualquer momento. Mas por que insistimos em permanecer lá dentro, preso, amedrontados, por medo de ser rejeitado ou de ter que lidar com os desafios desconhecidos lá de fora? Como disse Viktor Frankl, sobre os prisioneiros dos campos de concentração nazista, desculpa, ele diz que nós preferimos ficar em nossos porões escuros a ter que enfrentar o desconforto da luz sobre os olhos, os nossos olhos. A luz ofusca. Sentimos-nos desconfortáveis quando nos expomos, quando expomos a nossa nudez. Não foi isso que aconteceu com Adão lá no Éden? Foi exatamente isso. Adão se escondeu para não revelar seus pensamentos, para não revelar as suas atitudes, os seus sentimentos. E os nossos relacionamentos interpessoais passam por vários níveis,
até que tenhamos relacionamentos profundos, significativos e saudáveis. Precisamos entender isso para passar por todos eles. Vejamos os 5 níveis de comunicação proposto por John Powell. Ele diz assim que o 5º nível representa a menor disposição para nos comunicarmos uns com os outros. E aí ele vai apresentando, dizendo que os níveis seguintes indicam que nós estamos avançando em nosso crescimento como pessoas emocionalmente saudáveis e nos tornamos pessoas mais seguras de si, né? Mais seguras de nós mesmos. Então o nível 5, ele fala que é uma conversa tipo clichê, aquela conversa tipo conversa de elevador. Tá subindo? Tá calor, né? Nós moramos em Curitiba por muitos anos e naquela época o curitibano tinha a fama de ser mais reservado, pessoa de pouca conversa, né? Então o pessoal falava que quando alguém de outra região vinha para a cidade e entra falante no elevador, pergunta ao ascensorista que está lá sozinho, ei, que horas são? E ele responde, 9 horas. Sério. No dia seguinte, a mesma pessoa falante entra no elevador e faz a mesma pergunta ao mesmo ascensorista. E diz, ei, que horas são? O ascensorista aponta o relógio na parede que ele colocou ali para não ter que responder. E o perguntador falante, não satisfeito, pergunta, tá funcionando? Esse é o tipo de conversa clichê, né, que exclui o compartilhar verdadeiro. Né? Ficamos na solidão. Mesmo entre muitas pessoas, nós ficamos sozinhos. Né? Ou então falamos sobre trivialidade, sobre o tempo, falamos sobre futebol, perguntas genéricas do tipo, como vai a família? Né? Agora, se a pessoa resolve responder, aí nós ficamos embaraçados. Né? Tentamos escapar. O nível 4 da comunicação tem a ver com falar sobre os outros. Né? Nós não vamos muito longe de nossa prisão solitária. Né? Nada falamos de nós mesmos ainda nesse ponto. Falamos sobre o que alguém fez, o que alguém disse, mas não damos nenhuma opinião pessoal. Ficamos na defensiva para nos proteger. O nível 3 tem a ver com as ideias e com os julgamentos. Né? Nesse nível, nós já falamos alguma comunicação sobre as nossas opiniões pessoais, né? Nós já começamos a ficar mais dispostos a sair um pouco mais longe das nossas prisões solitárias, né? Começamos a correr os riscos de nos expor e a possibilidade até de sermos julgados por nossas escolhas e por nossas decisões. Nesse momento, né, nessa fase, nesse nível, nós começamos a testar a temperatura da água para ver se dá para mergulhar mais fundo. Né? Mas se a pessoa fizer qualquer sinal de reprovação, franzir a testa, né, olhar no relógio, nós já começamos a bater em retirada. É só franzir a testa, olhou no relógio, nós voltamos para a nossa cela escura. Né? Nós queremos nos proteger. Ou então nós mudamos de assunto, né? Começamos a falar sobre o que a pessoa gosta, né? Ela gosta de ouvir, então a gente vai tentando agradar o outro, assim, na tentativa da gente ser aceito, não é? Não é assim? Pois bem, o nível 2. No nível 2 já tratamos de sentimentos e emoções, né? Este é o nível que o apóstolo São Paulo chamaria das entranhas ou dos entranháveis afetos, né? John Powell chama isso de relacionamento visceral, né? Que fala das vísceras, né? Mesmo nos atrevendo a nos expor através de nossas ideias e opiniões, há muito de nós a ser compartilhado. Né? Se queremos realmente que o outro saiba quem somos, devemos lhes expor não só a nossa mente, mas também as nossas vísceras. Por isso falamos de coração. Né? Aquele friozinho na barriga, aquela coisa das emoções de dentro. Né? Sendo de um ou de outro partido, por exemplo, um partido político, sempre haverá e sempre teremos outras pessoas nos seguindo em nossas opções. Isso também acontece com as nossas convicções religiosas e outras causas. Mas a questão é, ninguém sente ou experimenta
os mesmos sentimentos, as mesmas sensações e as mesmas emoções que eu. Podemos pensar coisas semelhantes, mas sentir é diferente. Sentimentos e emoções são estritamente pessoais. O que dizemos em palavras tem uma lógica, tem um significado, mas é bem diferente quando se trata de uma compreensão afetiva, emocional. Por exemplo, deixe-me dar um exemplo a você. Você convida a sua esposa e a leva para uma sorveteria. E chegando à sorveteria, lá na sorveteria, você pega o cardápio e dá a ela. Ela escolhe a taça de sorvete de sua preferência e você diz: "Nossa, mas que caro! Por que tomar um sorvete tão caro assim?" Então ela fica furiosa, entra em pranto. Você não entende, ela se levanta, quer ir embora e você, sem entender nada, pergunta: "Querida, mas o que foi que eu fiz?" E ela diz: "Você acha que eu não valho uma taça de sorvetes? Você acha que eu não valho R$ 20? É essa compreensão que ela tem. Não é o valor do sorvete, é o valor que ela tem. Você compreende agora as dificuldades no relacionamento conjugal e familiar? E o que dizer da liderança na igreja? Você diz uma coisa, a pessoa entende outra ou sente outra. Muitos casais estão juntos há anos, mas não se conhecem emocionalmente, em profundidade. Para conhecer e compreender uma pessoa, é preciso tentar escutar o que ela não está dizendo e o que talvez nunca venha a dizer. Então, se falamos apenas de conteúdo intelectual em palavras, escondemos muito de nós, especialmente nas questões emocionais, onde revelamos quem de fato somos. Por exemplo, quando eu digo algo que eu penso sobre você, eu posso ter sentimentos dos mais variados. Eu digo o que eu estou pensando, mas o que eu estou sentindo sobre você? Por exemplo, eu lhe digo: eu acho você uma pessoa muito inteligente. Eu digo isso de você. Eu acho você inteligente. Mas eu posso ter sentimentos muito diferentes, né? Eu posso, por exemplo, ao dizer isso, sentir ciúmes de você. Eu reconheço, eu digo que você é inteligente, mas eu sinto ciúmes. Eu me sinto frustrado por não ser tão inteligente como você. Ou então eu posso me sentir orgulhoso por ser seu amigo. Nossa, sou amigo de alguém muito inteligente. Ou então me sinto inferior a você. Eu não tenho vontade, às vezes, de ficar perto de grupos onde você esteja, por inveja. Eu tenho vontade, por conta disso, de te humilhar, de rebaixar. Eu reconheço que você é inteligente. Então, nestes casos, é que dizemos que nem sempre precisamos estar errados para nos arrepender e pedir perdão. A um irmão, a um cônjuge, a um amigo. Nós podemos falar corretamente, adequadamente a verdade, podemos ter feito tudo direitinho, tudo certinho, mas mesmo assim, nós ofendemos alguém. Por quê? Porque ferimos o coração de uma pessoa querida. Por que será? Nós a ferimos em suas emoções. Então é preciso se arrepender e pedir perdão. Você falou certo, fez o que era certo, mas talvez de um modo errado. Isso ocorre dentro de casa, na intimidade familiar e conjugal. Fazemos a coisa certa do jeito errado, nas relações de trabalho, na igreja. Bem, chegamos ao nível 1, a comunicação visceral, né? Aqui talvez você já consiga perceber o quanto nossos relacionamentos têm sido superficiais. Todas as amizades profundas e autênticas, especialmente os casamentos, e isso tem a ver com liderança. Falar de liderança tem que implicar falar de casamento. Casamentos devem ser baseados em absoluta abertura, transparência, honestidade, íntima comunhão. Comunhão emocional, comunhão intelectual, comunhão espiritual, ou seja, uma comunhão plena, completa. A ausência de honestidade e transparência nas relações pessoais vão sendo praticadas sem consequências imediatas aparentes. A gente não vê, não percebe, mas um belo dia dizemos: foi a gota d'água. Na verdade, as gotas d'água foram sendo colocadas dia a dia na forma de nos comunicar, de nos relacionar, e não fomos percebendo. A desonestidade e a falta de transparência sempre acabarão trazendo à tona nossas imperfeições. A vida traz a fatura, traz a conta, não é? Sempre haverá uma maneira de voltar para nos perseguir,
para nos causar problemas. Então, é importante dizer a verdade. Agora, dizer a verdade em amor. Dizer a verdade em amor é melhor do que tentar agradar falando uma mentira, né? Vejamos alguns benefícios dessa comunicação visceral, profunda, íntima. O benefício mais evidente de uma comunicação visceral, profunda, é poder desfrutar de um relacionamento real, autêntico, verdadeiro. Aquele relacionamento a que chamamos de encontro, um encontro transformador, um encontro significativo. São encontros divinos também. Não apenas para perguntar sobre o tempo ou dizer eu gosto da sua roupa, que bonita roupa que você está usando, falar dos outros ou de ideias ou de opiniões, mas onde eu posso falar dos meus sentimentos, das minhas emoções, sem medo de não ser aceito, ou de ser rejeitado, julgado, de ser cancelado, não é? Quem sou eu? Não sou apenas o que as pessoas veem. A Bíblia diz que Deus nos vê não como as pessoas nos veem. Deus vê o nosso coração, as profundezas da nossa alma. Mesmo assim, mesmo sabendo quem somos, Deus nos aceita, Deus nos acolhe e continua nos amando. Pois aquilo que pensamos ser está ainda em construção. Não somos o que pensamos que somos. Nós estamos apenas sendo o que ainda não somos. Somos o que pensamos, nós somos o que cremos, somos o que julgamos, somos o que sentimos, somos o que fazemos. Enfim, somos tantas coisas nos fazem quem somos. Um outro benefício de nos conhecermos melhor e nos comunicar com integridade e profundidade é que vamos percebendo que alguns padrões de imaturidade que antes eram repetitivos, agora vão mudando para outros padrões de maturidade, mais saudável. Qualquer pessoa pode mudar, desde que decida conhecer a si mesmo e a se tornar uma pessoa em crescimento nos seus relacionamentos. Não só crescimento pessoal íntimo, mas também fora, comunicando cada vez mais em profundidade. Aí você percebe suas reações esquisitas, você começa a perceber reações estranhas, inadequadas. Quando você estiver se mostrando hipersensível, com manias de perseguição, aquele sentimento de coitadismo, de vitimismo. Ao perceber atitudes, reações e comportamentos estranhos, se você se dispuser ao autoexame e ao autoconfronto, então você vai constatar que você está mudando, crescendo, amadurecendo com saúde emocional. Uma pessoa em crescimento renova-se a si mesma a cada dia. Diz a Bíblia, os que confiam na graça do Senhor podem contar com suas misericórdias renovadas a cada manhã. Então, assim, a palavra de Deus e o Evangelho de Jesus são fonte de energia e vida renováveis que nos renovam a cada dia. A maioria de nós acha que os outros não vão tolerar a nossa honestidade emocional na comunicação, se falarmos a verdade honestamente. Claro, podemos sim falar a verdade, mas falando com amor, com respeito, com consideração pelo outro. Não vale a pena permanecer em sua desonestidade apenas para supostamente preservar a amizade com o outro, pois na verdade você está mesmo só tentando se proteger. Está revelando sua fraqueza, que está emocionalmente doente e com medo de que as outras pessoas te conheçam por dentro como de fato você é. Pense nisso. Esse comportamento, ou esse tipo de comportamento, só o deixará em relacionamentos superficiais, frágeis, que não são duradouros. Amizades duradouras é o que é importante. O líder espiritual emocionalmente saudável é aquele que está permanentemente buscando compreender sua condição humana. Lembre-se, aquele que melhor conhece a si mesmo, melhor conhecerá a Deus e a vontade dele para a sua vida. Conheceremos os propósitos de Deus e a missão que Ele tem reservado para nós. Ele tem um propósito e uma missão para você. Saberemos compreender melhor as suas instruções. Aprenderemos a lidar melhor com as nossas emoções. E assim, nós vamos cada vez mais nos tornando melhores como pessoa.
Pense nisso. Quero deixar aqui um desafio para você e um desafio para mim mesmo. Que tal começarmos a aceitar mais o outro? Começando por nos aceitar a nós mesmos e a tratarmos responsavelmente nossas próprias incoerências. Que tal começar a ajudar o outro a sentir-se mais livre, mais à vontade para abrir-se, tendo para com o outro uma atitude mais acolhedora, aceitando-o sem pré-julgamentos, abrindo-se a partir de você, abrindo-se e revelando-se um pouco mais de você mesmo ao outro. Quero te encorajar a não ter medo de dizer quem você é. E do meu coração, desejar que Deus te ajude e que Deus te abençoe. Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, eu coloco a minha vida, a vida do meu irmão, a vida da minha irmã, diante da Tua presença, pedindo que a Tua graça e o Teu amor nos transforme, nos purifique, nos limpe, nos torne melhor conhecedores de nós mesmos e de quem Tu és. E assim nós tenhamos mais liberdade para ser quem somos e quem queremos ser. Que não tenhamos medo do julgamento, da rejeição, da acusação, mas que possamos nos tornar pessoas e líderes dentro e fora de casa, na igreja ou não, líderes emocionalmente saudáveis. Por Tua graça, em nome de Jesus Cristo oramos. Amém. Amém. Um grande abraço a você. Nos vemos no próximo módulo.